E aí, pessoal, estamos aqui para a nossa terceira, mas quarta aula. Isso porque começamos com a aula ICT 00, então supostamente a terceira aula e a quarta aula, ironicamente. Mas, como já deve estar óbvio, hoje nós vamos falar do conceito que nós mais devemos conhecer nesse mercado, a qual eu tenho falado dele de forma subjetiva anteriormente. E estamos a falar nada mais, nada menos da liquidez, não é? Então, acredito que para quem já está neste mercado há um tempo, ou mesmo não tendo ah, conhecimentos aprofundados sobre o mercado financeiro, já deve em algum lugar desse planeta ter ouvido falar de liquidez. Quando eu estava a estudar, definíamos liquidez como a capacidade de converter alguma coisa em dinheiro, não é? Então isso não, essa definição não foge muito daquilo que realmente é a liquidez, nem dentro deste mercado. Mas eu quero que conheçam a liquidez é uma vertente objetiva e clara, que é a forma como os institucionais, os big players, né, os que têm a capacidade de manipular ou de movimentar este mercado pela sua capacidade financeira, não é? Ou disponibilidade financeira, assim que é. Então, eu quero transmitir mais ou menos como é que eles olham para essa questão de liquidez, não é? Então, podemos começar aqui com acredito que com uma historinha. Imaginemos nós que identifiques uma zona de venda, não é? Então, identificaste por alguma razão, se calhar estás a usar suporte e resistência, ou linhas de tendências, ou algum tipo de indicador, ou SMC, né? Ou ICOF, não importa a estratégia que você esteja a usar, mas imagine que tenhamos identificado essa zona como potencial zona de interesse para venda, não é? Então, se calhar o mercado vinha e chegou à nossa zona, reagiu a primeira vez, voltou novamente a retestar a nossa zona. Este é o mercado. Atualmente nós já estamos de olho nessa zona de venda, nessa zona de venda. Então, a pergunta que eu lhe faço é: para nós que nos interessa vender nesta zona, não importa o motivo, volto a repetir, onde é que supostamente colocaríamos nosso stop loss? Certamente acima da zona. Então, nosso stop loss estaria exatamente neste ponto. A outra questão que eu faço é: se eu estou a vender, significa que tem um comprador. E a pergunta que eu lhe faço: quem está a comprar o que eu estou a vender? Resposta: os institucionais, os bancos centrais, não é? Através das corretoras, eles intermediam, ou melhor, nem intermediam, eles gerem essas transações de compra e venda, seja de ações, moedas ou índices, qualquer coisa que tenha valor na bolsa de valores, né? Então, tem que ter em mente que todas as suas compras são em contrapartida dos institucionais e todas as suas vendas também são em contrapartida dos institucionais, não é? Isso é um facto. Então, nós já temos aqui posicionado a nossa venda e o nosso stop loss. E o mercado aparenta até este momento estar a respeitar aquilo que é a nossa zona. Mas, por motivos que vamos
revelar agora, o mercado pura e simplesmente, vamos lá, vamos buscar azul, pura e simplesmente se move de forma impulsiva, né, e agressiva, podemos assim dizer, contra aquela zona que nós identificamos de potencial venda, ao ponto de tomar o nosso stop loss com essa investida intensa do mercado, não é? Antes de continuarmos aqui, entendermos que existem também nesta mesma zona, isto acontece sempre, nesta mesma zona existem também participantes que estão à espera de compras. E a pergunta que eu lhe faço, novamente, se este vier a retestar, se calhar a compra é depois do rompimento, reteste, suporte vira resistência, ou melhor, resistência vira suporte, ou alguma coisa de break-up block, ou está a vir visitar alguma fair value gap, não interessa a estratégia que você esteja a usar. Mas se o teu posicionamento perante esta investida do mercado ou esse desenvolvimento do mercado é de compra nesta zona, qual identificamos anteriormente, onde é que colocaria seu stop loss? Certamente abaixo dessa zona, não é? Não é o que potencialmente íamos fazer. Ou mesmo abaixo da estrutura, mas não deixa de ser abaixo da zona de compra. Então, nós teríamos aqui o nosso stop loss mais para posicionamento de compra, não é? Então, voltemos àquela narrativa que nós estávamos a ter. Então, o mercado simplesmente viola aquela nossa zona, não é? Que determinamos, ao ponto de tirar o nosso stop loss de forma rápida e agressiva, não é? Isso acontece, já aconteceu e tenho a certeza que vai continuar a acontecer, não é? E o que acontece? Aquela nossa venda, lembra? A nossa venda tomou stop loss com a investida ou com o movimento agressivo do mercado, não é? Então, o que é nosso stop loss em relação à venda que nós fizemos? Certamente é a operação inversa. Se eu vendi neste ponto, quando toca o meu stop loss, significa que estou a fazer o quê? A comprar. Então, qual é o balanço que faríamos nesta circunstância? Diríamos nós que vendemos a um certo preço X, não é? E compramos a um preço acima do preço de venda. E não precisa ser expert em matemática ou ciências econômicas para você saber que essa negociação terá um resultado certamente negativo, não é? Porque nós vendemos a um preço e compramos a mesma coisa a um preço superior ao qual nós vendemos. Então a diferença será negativa. Quem sai a ganhar, ou melhor, por outra, quem nos vendeu ao ponto de comprarmos, porque nós já sabemos para quem vendemos, aos institucionais. Agora, no nosso stop loss, em quem nós compramos? Aos institucionais, novamente. Então, se eu estou a ter uma diferença ou um resultado negativo, certamente a oposição estará com resultado certamente positivo, não é? A mesma coisa acontece para quem está exatamente interessado em comprar nesta zona. Simplesmente o mercado, de forma agressiva, é uma situação hipotética, ele vem com um movimento contra a nossa operação de compra e ocasionalmente toca nosso stop loss, nos tirando de uma compra para uma venda, porque o nosso stop loss, se eu estiver a comprar, o meu stop loss significará a operação inversa, que é a venda.
Comprei de quem? Dos institucionais. Vendi de quem? Das mesmas pessoas a qual eu comprei. Então a diferença será negativa. E é aí, ou é desta forma que os institucionais, os big players, não importa qual é o nome que nós demos a eles, os bancos centrais, fazem dinheiro. Essa é a atividade principal deles. Isto é o que nós chamamos de liquidez. Isto é o que nós chamamos também de manipulação. E toda lógica, ou melhor, tudo que envolve liquidez ou manipulação ou envolvimento dos institucionais é explicado exatamente no que eu acabei de dizer. Para quem se perguntava se é que isso sempre foi dúvida, aliás, chegou a ser dúvida, por que que eles manipulam o mercado? Simples. A resposta está aqui. Porque essa é a atividade deles. Eles ganham dinheiro fazendo isso. Eles sabem que o mercado vai respeitar uma certa estrutura. O mercado sempre faz isso, não é? Porém, eles aproveitam-se, não é, dessas oportunidades que o mercado oferece para injetar operações. E eles têm capacidade disso. Operações capazes de movimentar o mercado no sentido anormal. Porque o normal seria o mercado respeitar a zona a qual nós identificamos, ou a zona a qual respeita a estrutura, não é? Porém, com o envolvimento deles, por querer tirar proveito das oportunidades que existem nessas zonas, acabam injetando operações massivas, porque eles têm capacidade disso, que vão contra ou que vão mover o mercado um pouco mais adiante da estrutura a qual ele devia respeitar. Essa é a bendita e a miserável tomada de liquidez, manipulação. Então, o maior erro que eu cometi, não sei se é o seu, oxalá que não. E se for, que bom, porque vai parar de cometer o mesmo erro. O erro que nós cometemos é cingir as nossas estratégias ou o modelo que nós usamos para negociar em bases superficiais. Nós não vamos a fundo de tentar entender por que eu tenho que comprar quando ele vem tocar em uma resistência, um suporte, uma linha de tendência, uma order block, uma fair value gap ou sei lá, demanda, qualquer coisa, não é? Porque se fôssemos a fundo, te digo que com qualquer estratégia que você estiver a adotar para operar neste mercado, evitarias entrar em circunstâncias igual essas que eu expliquei. Em outras palavras, ias aplicar a tua estratégia segundo um contexto válido, uma narrativa válida, sob ponto de vista de liquidez. Porque nós estamos a dizer que neste mercado existem caçadores dos nossos stop loss. Que os nossos stop losses são meramente liquidez. Não há outra definição. Stop loss é liquidez. Não tem outra definição de stop loss. Não é? Então, todos os nossos stop loss são do interesse dos institucionais. Então, a pergunta que eu lhe faço agora é: será que me será vantagem ou nos será vantagem basearmos nossas entradas em estrutura do mercado, em narrativas de estratégia, como quando o preço retesta uma zona por duas vezes, então a terceira ele vai romper, depois vai voltar para a zona e coisas parecidas, ou uma quebra de estrutura
que deixa em balance e o primeiro candle ou o último candle antes do movimento impulsivo que quebrou estrutura será o nosso ponto de entrada. A minha pergunta é: nós devemos basear-nos nessas perspectivas ou seguir aquilo que é a liquidez? Não é? Conforme eu já disse, ou conforme já percebemos, eles não estão interessados se você está no movimento correto do mercado, não é? Não estão interessados nisso. Estão um pouco se lixando para isso. A única coisa que lhes interessa são os stop loss. Não importa se o seu stop loss está para vendas ou para compra. Ambos os lados serão liquidados. Então, uma vez que eles têm uma capacidade maior que a nossa, uma capacidade financeira maior que a nossa, isso é que é, eles não têm como esconder os seus movimentos ou as suas decisões neste mercado. Porque todas as decisões que eles forem tomar, seja de compra ou de venda, simplesmente o mercado vai reagir pelo fato de eles possuírem capacidade financeira. Não é? Eles aqui movimentam os 7 trilhões que são movimentados no mercado Forex diariamente. Não somos nós. Se calhar desses trilhões nós só temos, sei lá, 100 bilhões de todos os traders do mundo se eu juntar eles, retalhistas, não é? Então dá para imaginar a dimensão da diferença que nós e eles temos. Por isso que é impossível que eles ocultem os seus passos no mercado. Então, resumidamente, tudo o que eu disse, nós só temos que seguir liquidez para estar em uma posição vantajosa ou para estar nas mesmas posições que os institucionais. Simples quanto isso. Se não há tomada de liquidez, não existe nada que você deva fazer no mercado. Nem se o preço chegar no teu suporte, na tua resistência ou na sua OB e respeitar e realmente dar 1000 pips. Se não existiu nenhuma tomada de liquidez óbvia, eu simplesmente não participo nesse mercado. Porque a minha participação é só depois que eu ver ações dos institucionais. E falar de ICT é exatamente falar do que eu acabei de dizer. E a definição de liquidez é exatamente essa que eu acabei de lhe dizer. Espero que eu tenha sido claro. E agora podemos entrar no tema de hoje, que é tipos de liquidez. Porque até então estávamos só a falar da liquidez na sua definição, não é? Então, podemos passar. O primeiro tipo de liquidez que nós vamos ver são as máximas e mínimas históricas. Pontos mínimos e máximos durante um período de tempo constituem liquidez. Estamos a falar de máximas e mínimas do dia anterior. Estamos a falar da máxima ou da mínima da semana anterior. Estamos a falar da máxima, da mínima do mês, do ano ou da range anterior. Qual é a premissa por detrás disso? Por que esses pontos são considerados pontos de liquidez? Porque se hoje eu busco no mercado oportunidades, seja ela de compra ou de venda, certamente, se eu acertar naquela oportunidade durante o dia, o meu stop loss vai ser, ou vai constituir, ou vai estar na mínima ou na máxima do dia. Se eu fizer uma venda, o meu stop loss estará acima da máxima do dia. E se eu tiver a operação contrária, que seria a compra, estaria na mínima
do dia. Então, no dia seguinte, eu potencialmente estarei ainda dentro daquela operação, com o stop loss posicionado no low, na low ou na mínima, ou na máxima do dia anterior. É engraçado, o que eu estou a falar é você fazer setup, colocar o teu stop loss e descobrir dia seguinte que teu stop loss está no lugar da mínima do dia anterior. Simples quanto isso. Porque o mercado cria esse tipo de estrutura ao ponto de deixar a mínima, ou melhor, as oportunidades sempre ficam na mínima ou na máxima do dia anterior. A mesma narrativa nós faremos tanto para máxima, mínima de semana, mês ou ano. Porque nós sabemos que existem diferentes tipos de traders, né? Tem os traders de curto prazo, médio e longo prazo, não é? Então, todo fundo, é o que eu estou a dizer, todo fundo, o que é isso? Todo fundo que tem um certo período de negociação, tem uma certa range de negociação, é considerada liquidez. É forma mais clara que principalmente o SMC usa é dizer que todos os topos e fundos constituem liquidez. Principalmente os topos duplos, os fundos duplos e fundos e topos retestados por várias vezes. Não é? Então, a narrativa por detrás disso é aquela que eu expliquei quando falávamos do dia anterior. Porque o teu stop loss está lá. Simples quanto isso. Então, no mercado isso fica... Eu não sei porque que... Okay. No mercado isso fica mais ou menos deste jeito. Teremos o previous day high neste ponto e o previous day low neste ponto. Dia máxima do dia anterior, mínima do dia anterior. E o que acontece? Quem comprou aqui, o mercado, melhor, quem viu oportunidade nesta zona ou ainda nesta sombra para compra, colocou seu stop loss exatamente neste ponto, que é o que coincide com a mínima do dia anterior. Mesma coisa, quem viu oportunidade de venda por algum motivo neste ponto ou ainda neste ponto, o seu stop loss tem que estar ou estará acima deste ponto, que coincide com a mínima, com a máxima, quis dizer, do dia anterior. Então, durante o dia em que estarás a ver esse mercado tendo registrado esses dois pontos são pontos de liquidez. Entre um desses dois pontos, o mercado tem que respeitar a estrutura. E certamente conseguimos ver que foi este movimento que definiu a estrutura do mercado, quebrando estes topos. Porém, é suposto que esta estrutura, esta order block, essa demand zone, não é? Ou este suporte, resista ao preço e dê continuidade. É aí onde os institucionais veem oportunidade. Porque eles já sabem, eles também fazem a mesma análise que nós, que o mercado tem que dar continuidade com a estrutura que vem criando, que veio criando. Porém, eles tomam as nossas operações, injetando operações contrárias à estrutura, simples quanto isso. Então, nestas circunstâncias, estaríamos à espera nós do mercado simplesmente injetar operações ao ponto de vir deixar uma sombra, de vir tirar os nossos stop loss e dar continuidade. Na verdade, o que dá continuidade é o mercado. As operações que vêm até esse ponto são dos institucionais.
Então isso vai acontecer tanto para a mínima ou máxima da semana, do mês ou do ano. Então quando inicio a domingo, exatamente em domingo, eu já começo marcando a máxima e a mínima da semana anterior, a máxima e a mínima da sexta-feira, que seria o dia anterior, não é? Ou da range anterior. Range, falo range porque pode ser menor que o dia, ou pode ser um conjunto de dias, ou pode ser simplesmente um instante, desde que o mercado tenha criado uma certa estrutura, não é? Então, alguém estava a ligar aqui. Então é mais ou menos por aí. Por exemplo, quando temos NFP ou qualquer notícia de alto impacto, nós vemos movimentos deste gênero. E eles deixam um fundo e um topo. E de forma engraçada. Eles sempre. Sempre não. A maioria das vezes. Depois de criarem essa range, né? De low e high do quê? Da notícia. Eles simplesmente começam a lateralizar dentro daquela range ou a criar microestruturas dentro daquela range. Vai para o gráfico e vai observar isso. Então, muitos ficam preocupados com o que está dentro ou com o que vai lhes dar continuidade com o movimento ou reversão no movimento. Deixar de olhar a liquidez existente para quem comprou a notícia ou para quem vendeu a notícia e cujos seus stop loss estão acima ou abaixo desses níveis da range. É assim como eu olho para esse mercado. E te dou máxima garantia de que a partir do momento que começares a olhar para o mercado desse jeito, vais começar a perceber algumas coisas que aconteciam ou aconteceram consigo, ou que vão ainda acontecer consigo, que estão clarificadas com esses conceitos que estamos a trazer aqui. Ok? O segundo tipo de liquidez, nós vamos falar um pouco das sessões de mercados. E sim, as sessões de mercado são liquidez. Primeiro vamos ver de quais sessões nós estamos a falar. Temos a range de Ásia. Preste atenção. Todo o horário que nós estamos a olhar aqui, ou que estamos a usar aqui, é horário baseado no horário de Nova York, UTC-4. Para quem usa TradingView, é só o canto inferior direito, clicar onde aparece as horas, ao clicar ali, automaticamente vai abrir uma aba com várias regiões, é só selecionar Nova York, UTC-4. Às vezes UTC-5, acho que no horário de verão. Tá vendo? Então, são 20, a range que nós estamos interessados, né? Ou melhor, nós vamos buscar a mínima e a máxima de quê? Do mercado das 20 às 0 do horário de Nova York. Nunca se esqueçam disso, não é? Eu acho que a Ásia abre das 0, ou melhor, das 20 ou 19 do horário de Nova York. Não, das 20 do horário de Nova York, 19 se for menos 5, até 2 horas de horário de Nova York, 2 ou 3 horas. Porém, nós só queremos a mínima e a máxima dentro desta range, ou dentro desse horário. Seguir, abertura de Londres, que vai ser das 2 às 5, horário de Nova York. Abertura de Nova York, que vai depender, se nós tivermos a ver o mercado de Forex, será das 7 às 10, o horário de Nova York. E se estivermos a olhar para os índices, falo do Nasdaq, do S&P, do Dow Jones, né? O S30, não é? E outros índices, né? Nós vamos usar 8h30, que é exatamente a abertura do mercado de índices em Nova York, até às 11h30, ou pode ser 12, não é?
E, por fim, fecho de Londres, o fechamento de Londres, que será das 10 às 12 horas, horário de Nova York. Então, as mínimas e máximas encontradas nestes horários, nestas sessões, ou nestas ranges, as sessões, constituem pontos de liquidez, todas as mínimas e máximas encontradas aqui. Então, vamos ter um cenário parecido com isso. Temos aqui diversos tipos de liquidez, né? Temos a range high, tomada. Temos também a miragem para a Asia range low, que seria a mínima da Asia range, a máxima da Asia range, a máxima da London Open, não é? A mínima da London Open, talvez estivesse por aqui, não tenha marcado, talvez por ter a Asia range low por baixo, então não precisei marcar, né? Então, é mais ou menos. Essa certamente é New York Open, não é? Então, mais ou menos isto é que acontece, ou mais ou menos esse é um exemplo prático daquilo que é usar as seções de mercado como pontos de liquidez, marcando as máximas e as mínimas daquelas ou dessas seções mencionadas. Vai para o gráfico e coloque isso e verá. A terceira coisa que nos é pertinente ver, o terceiro tema, seria a correlatividade de pares e divergência no preço. Falar de pares correlativos é falar de pares que movimentam-se de forma simétrica ou assimétrica. Simétrica se eles fizerem os mesmos movimentos. Significa que se um par estiver em uma tendência de alta, o outro também tem que estar em uma tendência de alta. No momento em que quebra a estrutura, o outro também tem que quebrar a estrutura, não é? Então, basicamente, eles têm movimento quase que iguais. Nunca são 100% iguais. Eles só são quase iguais, fazem relativamente o mesmo movimento. E vai dar para ver isso. Falo do exemplo do GBP-USD e do Euro-USD. Eles são positivamente correlativos, então movimentam-se praticamente do mesmo jeito, não é? Podemos olhar aqui, o mercado subiu, o mercado simplesmente subiu também deste lado, o mercado desceu, o mercado fez um drop também desse lado, voltou a subir, deste lado também temos uma ligeira subida, desceu, o mercado também desceu. Então, se nós olharmos para este mercado ou para estes mercados, veremos que criam estruturas similares. Então, eles são positivamente correlativos. Então, o que isso tem a ver com liquidez? Porque o tema daqui é liquidez. Acontece que, a dado momento no mercado, esses pares correlativos que deviam supostamente fazer os mesmos movimentos, eles simplesmente desincronizam. Um faz uma coisa que o outro não está a fazer. Podemos observar exatamente neste fundo que o mercado veio e não rompeu em circunstância alguma este fundo. Mas deste lado, no Euro-USD, o mercado veio a romper este fundo, criando a divergência no preço, que nós vamos chamar de SMT, que nos mostra que em um desses dois mercados houve participação dos manipuladores do mercado. Houve injeção de operações que foram contra a natureza do mercado. O mercado, nós já havíamos dito isso, devia continuar a respeitar essa estrutura, não é? Porém, o que aconteceu? Deste lado, houve injeção de quê? De operações contra a estrutura, porque devia realmente respeitar essa estrutura, pelo menos a 50% disso. Mas houve injeção de quê? De
operações contra natureza do mercado, que vieram buscar stop loss. Que vieram buscar stop loss desse lado. Não é? Então, o SMT é uma indicação ou uma confirmação da existência de quê? Ou da intervenção de quê? Dos smart money, dos big players, dos institucionais. Aquilo que nós tivemos a ver anteriormente, previous day low, previous day high, está aqui, não é? Deixa eu lá voltar a colocar aquilo. Máxima do dia anterior, mínima do dia anterior, simplesmente tomada de liquidez, inversão de microestrutura, entrada e continuidade até outro ponto de liquidez. Viu? Simples quanto isso. Então, quando nós falamos de divergência do preço ou correlatividade de pares, estamos a querer falar realmente ou somente do SMT, que é pegar dois pares correlativos e tentar observar onde é que eles criam essa divergência no preço, mediante ter aquelas zonas de liquidez já traçadas já anteriormente, pode ser a máxima e a mínima do dia anterior, uma sessão, ou melhor, a máxima e a mínima de uma sessão. Então, quando tomam liquidez desses pontos pré-estabelecidos, criando essa divergência no preço, temos confirmação do envolvimento de manipuladores no mercado. Automaticamente você já identificou o ponto onde eles tomaram liquidez, ficando à espera apenas da mudança na microestrutura que te dará a entrada. Simples quanto isso. É isso que eu faço todos os dias. E se você quiser ver resultados disso, é só ir para o grupo do Telegram e vai ver isso. Todos os dias faço isso. E se nada disso acontece, se não há nenhuma tomada de liquidez ou nenhuma divergência no preço, simplesmente fico observando o gráfico até que apareçam todos esses componentes. E esse é o meu trading system. E ele, com garantia e com total autoridade, te digo que é funcional. Porque ele segue aquilo que é a liquidez. O único problema da maioria das nossas estratégias é não seguir os conceitos da liquidez, não ir mais a fundo sobre como os institucionais, as pessoas que manipulam esse mercado, olham para a liquidez. A partir do momento que você começar a olhar para o gráfico, só com o conteúdo que eu dei na apresentação de hoje, vais ver uma brusca virada ou uma brusca mudança nas suas trades. Tente isso. Se der tempo, se você está aqui, eu acredito que está à busca de consistência no mercado. Então, tente isso por um mês. Se não der certo, vai tentar outra coisa. Mas eu te desafio a tentar isso por um único mês. Tentar compreender e esquecer tudo que tem na mente até agora, porque a maioria das coisas que vamos abordando ao longo dessas aulas, ou dessas interações que nós vamos tendo, vão ir de contra a maioria das coisas que nos são ditas quando nós entramos ou conhecemos esse mercado. Mas a verdade está aqui, na verdade é que nem vão contra, simplesmente são conceitos que vão mais a fundo do que a forma superficial a qual nos tem explicado sobre este mercado. Não é? Simples quanto isso. Então, identificando uma zona de liquidez válida. Primeiro, identificação de um par correlativo. Se você quer operar euro GBP, euro USD, tem que procurar o euro GBP.
Se quiser Euro GPY, vai ter que ir procurar o GBP GPY. É fácil, é só entrar na internet e pesquisar o par correlativo, ou melhor, par correlativo daquele que você quer ou pretende operar. Mas eu recomendaria Euro USD, GBP USD, Euro GPY, GBP GPY. Para os índices temos o Nasdaq e o S&P e envolver também, de certa forma, o S30, que é o Dow Jones. Depois disso, identificação da range, podemos pegar a máxima ou mínima do dia anterior ou da semana anterior ou de onde o mercado já está próximo, podendo ser do mês anterior, sei lá, do ano anterior, não é? Porque não vais ficar à espera do mercado chegar no ano anterior, sendo que você é day trader. Se você é day trader, vai trabalhar certamente, na maior parte das vezes, com semana anterior e dia anterior e sessões mínimas e máximas de sessões, principalmente essas, não é? E tem uma coisa que eu havia esquecido sobre as sessões que eu quis dizer, acabei me esquecendo. A narrativa que vem sobre as sessões serem pontos de liquidez é que durante a sessão, por exemplo, de Ásia, existem operadores ou existem participantes predominativos que só são de Ásia, ou melhor, são daquela sessão de Ásia. Então, certamente que se naquela sessão eles compraram, o seu stop loss estará na mínima do início daquela sessão, porque eles são participadores daquela sessão. Não sei se me fiz perceber. A mesma coisa acontece com as outras sessões. Na sessão de Londres, tem pessoas que só negociam a sessão de Londres, porque é a bolsa de valores deles, se calhar, estás a ver? Então, se ele faz uma compra, certamente o seu stop loss estará onde? Abaixo da mínima, dentro daquela sessão, quando ele esteve a operar. Então, é mais ou menos essa narrativa que trazemos para dizermos que as sessões também são pontos de liquidez. Então, a identificação da range, já identificou a range, espere ver uma divergência no preço em relação à range, aquilo que falamos já anteriormente. Então, esses são espaços resumidos de como é que você pode identificar uma zona de liquidez válida, não é? E depois disso, simplesmente aguarde uma micro quebra de estrutura no sentido contrário à liquidez. Até aí, você já tem uma zona de liquidez liquidada válida. A única coisa que você tem que esperar é o mercado vir corrigir o preço até um certo ponto de entrada depois da quebra da microestrutura. Simples quanto isso. E eu tenho feito isso sempre. E tem resultados. E evita que eu participe em mercados indecisos, em mercados que não vão seguir aquilo que é a estrutura, não é? Então eu acredito que eu tenha já falado muito aqui. Nos vemos na próxima e não sei se hei de fazer isso. Acredito que sim, ou talvez não. Depois desses slides, é possível que eu anexe, porque eu tenho uma série de vídeos que gravei eu a operar mesmo, o que eu acabei de dizer aqui. Então, seria legal se eu colocasse, anexasse depois disso uma live trading, né? Eu fazendo exatamente o que nós acabamos de ver aqui. Isso para conseguirem assimilar tecnicamente, olhando mesmo para o gráfico e como é que eu faço isso lá no TradingView.